Olá, queridos alunos, tudo bem? Eu me chamo Nayara, sou professora de língua portuguesa e hoje nós iremos trabalhar formas de composição do gênero crônica, vamos trabalhar um pouquinho da estrutura e do enredo. Vamos lá. Recapitulando, na aula anterior nós fizemos a leitura de uma crônica e depois a gente conversou um pouquinho sobre a história da crônica. Você lembra o que é uma crônica? Vamos lá relembrar. A crônica é um gênero textual que se caracteriza por retratar questões vinculadas ao cotidiano, de modo ao mesmo tempo leve e crítico. Na crônica narrativa, há um enredo com personagens, tempo e espaço em que será contado. Tradicionalmente, não há longas reflexões ou argumentação desse tipo de crônica. Vamos ver um pouquinho o que é o enredo. O enredo, história da trama, onde surge o tema ou o assunto que será narrado. Personagens, pessoas presentes na história e que podem ser principais ou secundários. Tempo, indica o tempo no qual a história está inserida. Espaço, determina o local ou locais onde se desenvolve a história. Atenção! Dentre as características de uma crônica, vamos observar hoje, em especial, o enredo. Nas outras aulas a gente vai ver mais características. Sabemos que o enredo é a história contada no texto. As histórias de um texto narrativo, são contadas apresentando alguns momentos. Uma situação inicial, um conflito, clímax do conflito e o desfecho. Então, vamos lá, a gente vai pegar a mesma crônica da aula passada, a última crônica do Fernando Sabino, para a gente analisar e ver um pouquinho do enredo. Então, observem aí. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico, nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança ou num acidente doméstico. Torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto o verso do poeta se repete na lembrança. Assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar para fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Observe que nesse primeiro parágrafo, o autor dá início ao enredo, já indica o espaço onde vai ocorrer a narrativa, que no caso aí seria no botequim da Gávea, e faz descrições sobre sua visão da sociedade e de onde pode nascer uma crônica. Lembrando que, no contexto narrativo, enredo é o encadeamento dos fatos narrados em um texto. É um dos elementos da estrutura de um romance, de uma novela ou de um conto. É o conteúdo em que a narrativa se constrói. É a trama, é a sequência dos fatos. São as situações vividas pelos personagens durante o desenrolar de uma história. É nesse primeiro parágrafo que podemos observar a situação inicial do enredo, pois o leitor consegue identificar o local em que a narração será desenvolvida e o tema, que no caso é a dificuldade de produzir o que seria sua última crônica, o que seria sua obra-prima. A situação inicial, vamos só relembrar o que seria. É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Cria-se um cenário e uma marcação de tempo para os personagens iniciarem suas ações. Nem todo texto narrativo tem essa primeira parte. Há casos em que já de início se mostra as ações em desenvolvimento.
Entretanto, no caso da crônica que nós estamos analisando, vocês podem observar que ela traz esse início, já o espaço, o tempo que ele entra no botequim, que ele senta para tomar o café, então aí já vai trazendo esses elementos do enredo. Vamos lá continuar. A partir do enredo, pode-se chegar ao tema, que é o motivo central de uma narrativa. No enredo também é apresentado situações de conflito entre os personagens. Esses conflitos são criados para se obter dramaticidade no texto. Vejamos o próximo parágrafo. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelhos. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. 3 seres esquivos que compõem em torno à mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Observem e vejam que no segundo parágrafo o enredo vai sendo aprofundado e os conflitos vão surgindo. O narrador pensa sobre o cotidiano da vida e seu ofício de escritor. Observa uma família humilde. E ao longo do terceiro, quarto e quinto parágrafo faz a narração de tudo o que está ocorrendo naquele quadro familiar, toda a situação presente. O conflito, como o nome indica, se trata do momento em que as possíveis complicações e entraves da história se iniciam, né? Aí, quando já vem essa curiosidade, que ele diz que eles já estão se preparando para algo mais que matar a fome, a gente já pode observar aí o início de um conflito na narrativa. Vamos lá continuar. No próximo parágrafo. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha contida, na sua expectativa, olha para a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa a um discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto e brilhante. Retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforos e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente, põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio. Aqui os pais se juntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura, ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. Veja que no terceiro parágrafo a gente observa que inicia-se, além dos conflitos, um clímax que vai levando o leitor a imaginar qual vai ser o desfecho, qual vai ser a finalização dessa narrativa.
O autor, ao parar para observar a família, no início fica sem entender toda a movimentação deles, até que se dá conta de que não se trata de uma simples reunião familiar, mas sim uma comemoração de aniversário da pequena negrinha. O clímax na narrativa é o momento de maior tensão dramática de um enredo, o momento em que o conflito atinge sua maior dramaticidade. O pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Dá comigo de súbito, a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba, constrangido. Vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e enfim se abre um sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Observem que no último parágrafo é o ponto mais tenso, porque é quando o pai percebe que está sendo observado. Ele ameaça baixar o rosto, mas no final abre um sorriso. No desfecho da crônica, o narrador-autor conclui o texto, fazendo um paralelo com o poema de Manuel Bandeira e O Sorriso do Pai, em que afirma querer sua última crônica pura como o sorriso do pai. O desfecho de um enredo é o momento em que os conflitos são solucionados. Nessa crônica, temos um desfecho com ações dos personagens que, de certa forma, surpreende o leitor. Observe ainda que a narrativa que acabamos de ler e analisar segue a estrutura do gênero crônica. Nela identificamos elementos como os personagens principais, o narrador, a família, que seria o pai, a mãe e a filha, o enredo, que é justamente a procura do autor para escrever a sua última crônica e a observação que ele faz daquela movimentação familiar. E o tempo, que é a duração do tempo em que o narrador toma um café. Como podemos observar, essa crônica apresenta um enredo linear, em que o autor traz um começo, meio e fim de forma linear, pois os fatos são narrados na sequência. O que seria um enredo linear? A narração de um enredo pode obedecer ou não uma sequência linear. O enredo é linear quando os fatos são narrados na sequência temporal em que ocorre, ou seja, segue uma ordem cronológica. Outras vezes, o narrador não segue essa ordem, o enredo sofre descontinuidade com antecipações e retrospectivas, mesmo assim, é sempre possível reconstituir a sequência. E só para finalizar, relembrando que a crônica ela fala sobre assuntos do cotidiano, são textos curtos, narrativas, linguagem simples e geralmente usa-se o narrador-personagem e estimula reflexões. Essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque.